Entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da proposta do novo ensino médio. Eu converso com o Ivan Montijo, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite para os telespectadores da Gazeta. Bom, nós tivemos uma nova proposta com modificações aprovada pelo Senado, tem de retornar à Câmara e há toda uma preocupação com prazos, não é? Para as escolas se prepararem, especialmente escolas públicas. Os secretários já reclamam aí de falta de recursos para adequação. Eu queria saber da sua expectativa. Dá tempo para implementar neste ano? Perfeito. Esse é o principal ponto em relação a esse projeto que foi aprovado no Senado Federal, que a gente precisa de celeridade nesse processo, né? Então, essa é uma discussão que ela começou lá atrás. Então, o Ministério da Educação enviou o projeto de lei em outubro para o Congresso Nacional, muito tempo de debate legislativo, mas que precisa ser encerrado porque depois desse processo legislativo, precisa ter alguma mudança de normas infralegais, né, que precisam ser feitas, e as redes precisam de tempo para se adaptar às novas regras, para que esse novo modelo já comece a valer a partir de 2025. Então, o tempo é curto e é necessário que seja feito tudo com muita celeridade para a gente conseguir ter um novo ensino médio melhor, mais robusto, já para os alunos que entram no primeiro ano, no ano que vem. Já houve uma reforma anterior que foi suspensa pela dificuldade de aplicação, por divergências em relação às mudanças, mas algumas escolas particulares, por exemplo, já tinham colocado matérias opcionais. Então, de novo, o ensino privado caminha mais adiantado do que o ensino público. E agora se coloca 3.000 horas para cursar todo o ensino médio, 1.800 para matérias essenciais obrigatórias, 1.200 para as opcionais, obrigatoriedade de 3 anos português e matemática, 1.000 horas aula ano, e tem espaço e a projeção de expansão dessa carga horária. O Todos pela Educação tem algumas divergências nesse sentido, não é? Então, o nosso principal divergência aqui em relação à questão da carga horária é porque uma das coisas mais legais da reforma do ensino médio é ela permitir que dentro de uma escola regular, ou seja, uma escola em que os alunos passam 5 horas diárias, o que na soma dá essas 3.000 horas, você consiga ofertar um curso técnico, né? Então, essa é uma parte importante da reforma e agora a nova regra é que a partir de 2029... Como é que vai funcionar? Os alunos que fazem cursos técnicos, então cursos técnicos de 800, de 1.000 ou de 1.200 horas, eles vão passar mais tempo na escola. Então, vão cursar mais do que 3.000 horas e a gente tem uma preocupação de que isso seja difícil de viabilizar na rotina escolar e que seja menos atrativo também para o estudante, porque muitas vezes o estudante não quer passar mais tempo na escola, né? Então, esse é um desafio. Como que a gente consegue garantir que mesmo em escolas regulares seja possível fazer um curso técnico, o que daria um impulso muito grande para o ensino técnico no Brasil, que hoje ainda tem muito poucas matrículas. Agora, em relação à definição dessas matérias opcionais, qual que seria a diferença em relação à legislação atual, à regulamentação atual? Perfeito. Bom, a primeira coisa é em relação ao tempo dessa parte flexível do currículo, né? Que é na qual o aluno pode fazer essa escolha. No formato atual da reforma, que se chamam os itinerários formativos, né? Eles têm 1.200 horas. E agora, com esse novo formato, eles passam a ter no máximo 600 horas, no mínimo 600 horas, né? Então, você tem uma redução dessa parte flexível, o que foi um acerto na nossa visão, porque a gente deu um passo muito grande, né? E colocou a parte flexível muito grande do currículo e seria importante a gente reduzir essa parte. Então, esse foi um avanço importante e agora a gente vai ter diretrizes mais claras também para essa parte flexível, porque a gente estava tendo uma profusão de itinerários não muito bem estabelecidos e agora o governo federal, através da aprovação desse projeto de lei que tem sido discutido, vai dar mais clareza para as redes de ensino sobre como estruturar essa parte flexível do currículo. Eu queria saber exatamente isso, se dá para você resumir rapidamente qual seria essa parte flexível, pensando inclusive nos vestibulares depois e também no Enem, em outros exames que vão ter de contemplar todas essas matérias ou se concentrar apenas nas matérias obrigatórias, né? Essa é uma questão muito boa, porque no projeto aprovado no Senado Federal,
ele diz que o Enem não deveria contemplar a parte flexível, então ele não coloca essa obrigatoriedade. O que nos parece super importante, né? Que o Enem reflita o formato curricular do ensino médio, então cobre tanto as matérias tradicionais quanto também os itinerários de aprofundamento, né? Os percursos de aprofundamento. Então isso nos parece bastante importante. Em relação à estruturação, as redes vão ter que ofertar no mínimo 2 percursos de aprofundamento por escola, e esses percursos de aprofundamento vão precisar contemplar as áreas de conhecimento tradicionais. Então, vão ser agora uma cara muito mais de aprofundamento nas disciplinas, língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, do que algo mais amplo, mais diverso, como você estava tendo hoje, que não estava funcionando muito bem. Agora, uma das mudanças é a obrigatoriedade agora também do ensino de espanhol além do inglês. E aí eu já coloco uma outra questão, que é a qualidade do ensino, se a reforma tem esse potencial de melhorar efetivamente, porque no caso do inglês nós sabemos que quem fala fluentemente não tem esse ensino vindo do curso médio. Né, da escola mesmo tradicional. A pessoa tem que buscar uma formação adicional porque não consegue. Aí você agrega mais um idioma sem ter essa capacidade, e os secretários já estão lembrando, inclusive, da dificuldade de realizar concursos, de conseguir contratar mais professores. Então, tem uma dificuldade operacional e de qualidade do ensino. Sim, esse é outro ponto muito importante que a gente acha no Todos pela Educação, de que o espanhol não deveria ser obrigatório, né? Por 2 motivos. O principal é porque na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que rege a estruturação dos currículos, não existe uma base de espanhol. Então, você teria que correr agora para construir essa base num processo que seria mais atabalhoado. Então, essa é uma primeira definição. Discussões sobre quais disciplinas deveriam ser obrigatórias devem ser feitas em outro âmbito e não no âmbito desse projeto. Além do que, a obrigatoriedade tira muita flexibilidade das redes, né? Então, não se trata de ser contra o espanhol. O espanhol pode ser importante em diversos contextos, mas colocar essa obrigatoriedade com esses desafios que você trouxe, né? O inglês, por exemplo, a gente já não está conseguindo estruturar tão bem. Então, mais uma disciplina não nos parece o melhor caminho de ser obrigatório, que não significa que as redes que queiram ofertar, que haja interesse dos estudantes, que seja importante, possam ofertar essa disciplina sem restrições. Agora, Ivan, a gente falava antes da disparidade que há entre o ensino público e privado e a gente viu um retrocesso no pós-pandemia. Você acha que a reforma, em alguma medida, pode colaborar para melhorar essa questão de carga horária, das matérias obrigatórias, a questão... Porque aí há problemas desde o aprendizado inicial, não é? O ensino médio, como a última etapa da educação básica, ela tem vários desafios porque os estudantes já carregam as lacunas de aprendizagem que foram sendo construídas ao longo da sua trajetória educacional, né? Então, o ensino médio hoje é a etapa no Brasil que a gente tem os piores resultados educacionais. Por exemplo, de cada 10 alunos que se formam, só um tem aprendizagem adequada, além de você ter problemas de abandono, evasão, altos níveis de reprovação. Então, nos parece, no Todos pela Educação, que a reforma do ensino médio agora, né, que é uma reforma do ensino médio ajustada, que preserva a essência da reforma de 2017, mas corrige os erros de formulação que também foram cometidos. Então, a gente sai desse processo legislativo, que está no seu período de reta final, um ensino médio melhor, mais fortalecido, mais robusto e que vai ter mais capacidade, por conta do seu desenho curricular, de garantir uma escola mais atrativa, que os estudantes aprendam mais e que, principalmente, os estudantes consigam se desenvolver de forma integral a partir dessa nova proposta curricular. Agora, há necessidade de se fazer uma revisão também desse ensino básico, não é? Do início do aprendizado, de alfabetização, do conhecimento básico de matemática, por exemplo. Claro, a educação é sistêmica, né? A gente precisa de um olhar que vai da creche até a pós-graduação, né? Então, em relação ao ensino médio, essa etapa que a gente tem vários desafios, mas que a gente precisa de um olhar para todas as etapas, né? E principalmente para a questão da alfabetização. A alfabetização é muito importante, porque é uma habilidade base, né? Então, se os estudantes não são alfabetizados na idade certa, que é até o final do 2º ano, que a BNCC diz que os estudantes precisam ser alfabetizados, quando o estudante não se alfabetiza na idade certa, ele tem muito mais dificuldade em todas as disciplinas ao longo da sua trajetória. Então, cuidar muito bem desse processo, o Brasil está investindo cada vez mais em alfabetização, é muito importante para que os alunos cheguem mais preparados
por exemplo, no ensino médio, consigam se desenvolver melhor. Bom, e na proposta de reforma agora do ensino médio ainda tem a questão do ensino com o uso da tecnologia, aulas gravadas ou à distância, apenas em casos emergenciais e em calamidades. Você acha que essa decisão é adequada? Sim, no Todos pela Educação nos parece um acerto. Então, no formato anterior de reforma, né, que é o que está vigente hoje, existia uma limitação muito baixa ao uso do ensino à distância, né? Então, nos parece que o ensino à distância precisa ser restrito no ensino médio e é uma decisão acertada essa que foi incluída agora nessa discussão no Senado Federal. Perfeito. Ivan, 30 segundos. Se fosse mudar alguma coisa na Câmara, o que você mudaria? Eu acho que o principal é em relação a essa integração dos cursos técnicos dentro das 3.000 horas. Então, pensar em como colocar esses cursos técnicos dentro da carga horária para você não ter cargas horárias muito distintas, né? Porque hoje você vai ter escola de 3.000 horas, 3.200, 3.400 e Perfeito. 3.600. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem agora de fazer essa compatibilização para garantir que o ensino técnico siga sendo atrativo para o jovem. Eu agradeço muito a participação do Ivan Gontijo, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. A vocês.